mais uma vez. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias neste momento da liturgia, no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, nós vamos ler apenas 7 versículos deste capítulo 18, e no que for possível nós assim transmitirmos, nós entregaremos, amém? De forma expositiva. Jeremias capítulo 18, vamos ler os 7 primeiros versos. A palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te, desce à oficina do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à oficina do oleiro, e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. O vaso que o oleiro fazia de barro, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Declara, ó Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em algum momento eu falar em arrancar, derrubar e demolir uma nação ou um reino. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te louvamos por esta palavra, meu Deus, e suplicamos que o mesmo Espírito que fez Jeremias descer à casa do oleiro possa tratar em nossos corações e nos ajudar a cada dia a sermos moldados por este mesmo Espírito que está sobre as nossas vidas. O selo do Espírito está em nossas vidas. Sua operação transcende a de qualquer ciência ou de qualquer, Pai Santo, atuação desta terra. Sabemos, Pai Santo, que Tu podes nos aperfeiçoar. Tu podes todas as coisas. Tu tens poder, Pai Santo, sobrenatural. Atua, Senhor Jesus Cristo, para restaurar, para edificar a nossa vida. Te suplicamos, meu Deus, pois sabemos que estamos, meu Deus, vivendo dias difíceis, dias terribilíssimos, em que muitos contaminados, muitos vasos já estão em avaria, muitos vasos, Pai Santo, estão cheios, Pai Santo, de substância nociva. Tantos vasos estão, Pai Santo, destruídos, quase que quebrados, rachados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos ser restaurados nessa manhã, edificados e cheios de azeite, cheios do poder do Espírito Santo, possamos ser vaso de glória ao qual o Senhor se manifesta. Assim te suplicamos. Trata com o nosso ser, trata com o nosso interior, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nesse momento afasta os inimigos da mensagem, os inimigos do teu povo, os inimigos da remanescente cristã Filadélfia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim declaramos. E assim, neste momento, a remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Amém. Convocação do profeta: descer à olaria de Deus, para que assim o Senhor pudesse falar com ele, trazer uma mensagem nova, uma exortação. Nada escapa do olhar onisciente de Deus. Ele é onipresente, o onipotente está em todos os lugares. Ele sonda as consciências e ele sabe da implicação e dos desdobramentos das escolhas erradas, em especial do seu povo. É possível fazer parte do povo de Deus, estar tendo atitudes erradas? Nada pode escapar da mente de Deus. Nós vemos que o povo escolhido do Senhor era obstinado. Constantemente eles sentiam saudades dos deuses do Egito. Muitos dos seus antepassados já estavam mortos, mas eles sentiam saudades dos deuses do Egito, dos atalhos que se praticavam para alcançar a prosperidade e viverem uma vida licenciosa, tanto em adultério de cônjuges, como em adultério a Deus. A esposa infiel estava trazendo muita tristeza ao coração de Deus. O terrível é um Deus que resgata o seu povo do Egito, daquela condição de escravidão,
concede uma constituição divina para a vida deles, para que eles pudessem viver uma vida testemunhal diante das nações pagãs. E esse povo, agora salvo, limpo, liberto, queria flertar com os deuses pagãos. Isso fica mais claro ali no capítulo 19. E um trecho nos é demonstrado aqui neste capítulo 18. Quão terrível é essa situação. Nosso Deus, sondando essa condição deplorável do seu povo, vai enviar o profeta, vai enviar o seu servo, o seu porta-voz, para alertar acerca dos riscos nocivos de se flertar com o mundo, com a cultura do mundo e com os demônios, com os deuses deste século. E em especial naquela época vingente. Vemos no primeiro verso do capítulo 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Os profetas eram privilegiados por terem a unção do Espírito sobre a sua vida. E muitas vezes o profeta, como todos nós seres humanos, temos uma mente limitada e uma condição moral e espiritual limitada, e há uma necessidade de oferecer aos sentidos do profeta reações e relações místicas e espirituais, para que ele possa compreender. E mesmo assim a mente é limitada. Haja visto o apóstolo Paulo quando é conduzido, já falecido, ao céu, ao terceiro céu, onde ali estão os servos de Deus que descansam no Senhor, e ele fala que é incabível, ele não encontra palavras para descrever a glória que ele concede, que ele consegue perceber com seus sentidos ali no terceiro céu. Em especial, para que o profeta pudesse sentir o que o coração de Deus sente, há uma necessidade de trazer simbologias, ilustrações, um símbolo, uma figura, um objeto, uma experiência, uma reação natural da cadeia alimentar, da fauna e da flora, podem servir de ilustrações para que a palavra de Deus possa ser ali inserida, enxertada nestes símbolos e trazer uma mensagem ao profeta. E esse profeta possa assim proclamar, possa assim disseminar esta palavra para tocar no coração daqueles que precisam ouvir esta palavra. Em especial, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ali no seu ungido, o leva até a casa do oleiro. Vemos que a ordem do Senhor é: levanta-te, né? Põe-te a fazer um serviço. Quando o Senhor assim nos manda levantar, Ele nos manda: levanta-te, ou seja, sai da letargia, sai da inércia, vou te pôr em movimento, e neste movimento haverá reações, porque o Senhor levanta os seus servos, os seus agentes, Ele levanta os anjos, Ele dá ordem aos anjos para promoverem algo, para realizarem algo, e isso promoverá reações, tanto no profeta, como também naqueles que vão ouvir, pois a palavra de Deus, ela produz reações, tanto na mente do profeta, como daqueles que precisam ouvir, ou para o bem, ou para o mal, ou para juízo, assim, do nosso Deus, contra aquela situação má. Levanta-te dessa oficina de oleiro. Sabemos muito bem que era um grande profissional daquela época, os oleiros. Os oleiros confeccionavam vasos, os oleiros confeccionavam pratos de barro, tigelas de barro, garrafas de barro, panelas de barro. Eles eram artesãos profissionais, e o local onde eles assim trabalhavam tinha uma tecnologia de ponta, né? Hoje nós temos aí máquinas de olaria que funcionam através de motores elétricos, né? Temos toda uma tecnologia que hoje nós olhamos e talvez não demos tanto valor, mas naquela época era uma tecnologia de ponta a confecção de vasos e de panelas de barro através de uma máquina de olaria primitiva, uma tecnologia primitiva, onde o barro umedecido por água era confeccionado pelo oleiro em um mecanismo primitivo, onde existiam plataformas
que giravam em um eixo movimentado por uma pedaleira. Os pés do oleiro era a fonte energética que movimentava os pedais e fazia aquela plataforma giratória assim girar, e o oleiro com as suas mãos, com a sua criatividade, ia confeccionando o barro umedecido. A argila tinha que ser selecionada, a dosagem de água também tinha que ser dosada pelo oleiro para que o vaso pudesse ser confeccionado conforme a vontade, os intentos daquele oleiro, a criatividade. E assim sabemos e podemos fazer uma ponte quando nosso Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Façamos, está no plural, é o plural majestático, o Elohim, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Logo ficamos cheios de perplexidade quando vemos uma afirmação como essa. Eu sou bem distinto fisicamente às pessoas que estão aqui na Remanescente e a todos que nos assistem aí na plataforma. Mas uma coisa é bem certa, as nossas condições orgânicas são bem semelhantes. E uma coisa, nós somos muito semelhantes a Deus. Nós somos corpo, alma e espírito, e o nosso Deus se manifesta de forma triuna, até visto pelo nome que foi revelado por Moisés, quando utilizou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, indicando que o Trino Deus, o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito participaram da criação do homem. O homem é a imagem e semelhança de Deus e foi colocado nesta terra para governar e glorificar ao Deus Altíssimo, cuidando da terra, cuidando e administrando sobre a terra para cumprir os intentos de Deus. Assim como Deus intenciona o bem e a estabilidade de justiça e de paz no universo, bem assim o nosso Deus, quando criou o homem, o colocou na terra, ele colocou com este intento. Mas infelizmente os homens escolheram, como povo de Israel, adorar a outros deuses. Caiu no discurso da ciência e da serpente, e o que ocorreu? Nós vemos uma deflagração e implicações terríveis à criação. Distúrbios terríveis, físicos, emocionais e espirituais sobre a vida da humanidade por conta da desobediência. O vaso de barro humano ali adquiriu propensão, né? Paulo fala em 2 Coríntios 4, que nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, né? E ali ele fala também que o Espírito se manifestou em nós, vaso de barro, né? Ou seja, na era antiga, os tesouros eram colocados em vasos de barro. Nós temos esse tesouro, além de sermos a imagem e semelhança de Deus, nós temos os tesouros do Espírito Santo, das verdades bíblicas contidas dentro de nós, quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus Cristo. Porque não servimos a este mundo e a sua cultura pagã, mas servimos ao Deus Altíssimo. E guardamos, somos um receptáculo do seu Espírito Santo e destas verdades que podem salvar e nos conceder eternidade. Descer à oficina do oleiro, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É o local onde Deus escolhe para falar com o seu servo Jeremias. Deus escolhe alguns lugares para falar com os seres humanos. Recebi uma unção poderosa aqui ouvindo a minha esposa fazendo a ministração do louvor hoje. E ela falava sobre hospitais. Nós tivemos aí a oportunidade de levar uma pessoa querida a um hospital e pudemos contemplar ali pessoas em condições terríveis. Algumas pessoas com algumas doenças e enfermidades em estágio elevado. No momento em que estávamos lá, ocorreu até um óbito, né? E aí nós vemos como aquilo afeta os familiares daquela pessoa. Podemos não somente contemplar a questão do óbito, o desfalecimento do corpo, a separação do corpo, da alma, do espírito, como também podemos contemplar enfermidades e implicações espirituais para a vida daqueles que são os entes queridos que estão ali acompanhando aquela pessoa que faleceu. São afetadas emocionalmente
com a perda do seu ente querido. Podemos contemplar pelo semblante de muitas pessoas que estão na sala de espera, a tristeza de ver uma pessoa que está ali, os médicos tentando talvez descobrir o diagnóstico de uma doença, e podemos também sentir na vida das pessoas a condição precária dos hospitais nos dias de hoje aqui no Brasil, a demora, poucos profissionais da área da saúde para trazerem solução aos problemas, atenderem às demandas. É um local onde nós podemos aprender muitas coisas, e com as leis de hoje já está ficando até restrito se levar a mensagem de salvação a estes locais e se abrindo um grande flanco para religiões enganosas levarem ali uma falsa esperança para pessoas que às vezes já estão com um diagnóstico de falecimento. Veja quantos ensinamentos podemos aprender com aquilo que o Senhor revelou à minha esposa, pela experiência que tivemos. O Senhor nos levar por uma circunstância a um hospital. Salomão fala que há mais sabedoria no velório do que na festa. Veja, nas festas as pessoas estão ali exuberando, as pessoas que estão se relacionando, exuberando ali, ostentando suas vestes, o carro com que chega na festa, a condição financeira melhor do que a de outros, a comilança, a bebelância, jogar a conversa fora, falar mal de alguém, rir de alguém, tantas coisas, muitas vezes inúteis, muitas vezes em grande porcentagem inúteis, são tratadas em festas, né? Veja, coisa estúpida o rei Herodes cometeu numa festa de aniversário, né? E ele pede a cabeça do maior profeta, dos de nascido de mulher, o maior de todos, né? E as palavras que foram lançadas por sua boca não podiam mais voltar atrás, né? Sun Tse, na arte da guerra, que o diga. Palavra falada, flecha atirada, o rio onde se pisa, nunca pode voltar atrás, né? E aí nós vemos que coisa terrível, né? Sua condenação foi determinada porque cedeu aos encantos daquela dança sensual de Salomé e pediu a cabeça do profeta. Veja a sabedoria que nós encontramos em determinados locais, nas circunstâncias da vida que estão girando e movimentando a nossa vida, atingindo a nossa vida. É como a roda do oleiro onde o barro está sendo moldado. O oleiro é o Criador, é o Deus Altíssimo. Os mistérios que estão sendo revelados nesta experiência de Jeremias ir à casa do oleiro estão sendo reveladas a nós, que o Altíssimo é esse oleiro, nós somos o vaso de barro que está sendo ali moldado pelo oleiro, e a roda que movimenta, o mecanismo giratório onde se confecciona o vaso são as circunstâncias, é a roda da vida girando, são as circunstâncias girando e trazendo muitas vezes implicação, nos atingindo e movimentando a nossa vida, fazendo a nossa fé crescer. Muitos vão ficando, porque a roda começa a girar rápido, assim a pessoa não aguenta a pressão e se desmantela, como o vaso se estraga aí no verso 4. O oleiro põe a mão no barro, aí o vaso, talvez não seja nem pelo excesso de água, né? Mas quando a roda começa a movimentar, o vaso se desmantela e algumas pessoas não aguentam o crivo das provas e saem da vontade de Deus e começam a girar em roda mais devagarinho. Opa, essa roda está com menos RPM, é a roda onde eu quero me enquadrar. Muitas pessoas pegam atalhos na vida, como está citado em Jeremias 18:15. Contudo, meu povo se esqueceu de mim, queimando incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar nos seus caminhos e nas suas trilhas antigas, para que andem nos atalhos, que não são planos. Veja que muitas pessoas, em certas situações, quando a roda está girando ali, a pessoa pega atalho. O barro é obstinado, o barro não está adequado para ser trabalhado por Deus, e o nosso Deus, ele não trabalha de forma ditatorial sobre a vida dos seus filhos, seus eleitos.
Há uma necessidade e o desejo de querer ser moldado à vontade de Deus. Deus trabalha com o nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas. E aí é terrível, porque às vezes até escolhendo o tamanho da cruz, escolhendo uma outra roda para ser moldado, rodas de conveniência, tudo isso também trará uma implicação. Porque o texto é bem claro no 18:15, que não são planos. Às vezes a pessoa está aí se moldando toda, né? Nos dias de hoje aí, se jogar algumas pessoas em especial algumas mulheres, não que eu seja machista, se jogar algumas mulheres aí na água, elas não afundam. De tanto silicone, de tanto cosmético, de tantas alterações físicas transhumanistas que fizeram no corpo para tentarem satisfazer as suas vaidades e ostentarem diante do mundo as suas transformações que não agradam a Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus. E quão terrível é, né? Algumas pessoas querem parecer com cobra, com leão, aí fazem alteração nos dentes, põem dente de leão, dente de leopardo lá, faz textura de jaguar na pele, coloca chapa de aço nos dentes e objetos de silicone por baixo da pele para fazer alto relevo. É uma coisa absurda, né? Se esquecem da palavra de Deus, né? Levíticos 19:28, não darás golpe algum na tua carne pelos mortos, nem fará marca alguma, tatuagem alguma na tua pele, pois eu sou o Senhor teu Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Como poderíamos tentar nos parecer com algo da fauna e da flora? Veja que ponto o diabo inseriu maldades e uma cultura pagã sobre a terra, ao ponto das pessoas não quererem mais parecer com o Criador, querem se parecer com a criatura. E o Senhor trará juízo. O Senhor trará juízo, porque Ele sabe todas as coisas, assim como Ele trouxe. Tudo o que está dito aqui no capítulo 18, no capítulo 19, vai se cumprir nos capítulos que se sucedem. Todos que se levantam contra o profeta, pois torturaram o profeta Jeremias, o colocaram no tronco, o açoitaram, trouxeram ali toda a tristeza para ele. Ele faz um desabafo aí no capítulo 20, né? Porque o Senhor trabalhou nos seus sentidos, fez ele compreender a mensagem profética, ele vai falar a mensagem profética e ele vai sofrer a consequência disso. Todos os profetas que foram levantados sofreram muito infortúnio. Pedro nos diz que o Espírito de Jesus Cristo estava sobre todos os profetas do Antigo Testamento, para que eles fossem participantes das aflições de Cristo. Então lá estava Enoque, que quase foi linchado, mas recebeu o arrebatamento, assim diz a documentação judaica. Vemos Noé sofrendo os infortúnios, as gozações, por estar construindo uma embarcação em terra seca. Vemos Noé, né? Vemos Moisés sofrendo as dificuldades de conduzir o povo em suas peregrinações de 40 anos no deserto. Vemos tantos outros, Isaías que foi cerrado ao meio, vemos Jeremias aqui ser colocado no tronco. O Senhor Jesus Cristo que disse, né? Jerusalém que mata os seus profetas, né? A caça daqueles que se dizem ensinar a verdade e não reconhecem a verdade, pois criaram um projeto de poder e ali mantém o sistema e o Estado sob o seu controle, para que jamais saiam do poder e o seu poder seja transferido em forma despótica de pai para filho. E o Senhor Jesus Cristo entregou uma parábola, né? O Senhor envia o servo para tratar acerca da vinha. Ele, o dono da vinha, ele manda o seu servo e manda outro servo, e todos os servos são assim eliminados. E aí ele manda o filho, né, o herdeiro de toda aquela vinha. E aí nós vemos que aqueles que dominavam a vinha ali diziam: vamos, agora a gente já eliminamos os servos enviados, agora a gente elimina o filho, porque assim não tem mais herdeiro, fica para nós para sempre a vinha. Parece com muita coisa que a gente vê nos dias de hoje. É a roda da vida.
É a roda da vida, que atinge não só você como filho de Deus, mas atinge o bairro onde você mora, atinge a cidade onde você mora, atinge o seu estado, atinge a sua nação e atinge o mundo. Essa mensagem se estende ao longo do tempo, expressando o que é a roda da vida. Você tem que entender o ensinamento. Privilegiado você, se está vendo a roda da vida de alguém ali, alguém que está com o vaso quebrado e sendo remoldado, você aprender com os olhos. E não ser colocado, às vezes, em rodas, em atalhos, que são de destruição, e estão trazendo ensinamento para a tua vida, para não colocar o dedinho lá, para não optar ir por aquele caminho, para não fazer essas alterações, uns vasos meio tortos aí, uns vasos destruídos, adotando tendências e dizendo que é o Espírito de Deus, assumindo posições que não foi Deus que mandou. É um negócio complicado. O Espírito toca no nosso coração e às vezes fala, ó, cuidado, veja como a roda da tua vida pode gerar inveja. Deus está transformando um vaso bonito aí, né? E tem gente lá que o vaso está feio. O vaso está feio porque não aceita ser moldado. Aí sente inveja do vaso que está sendo moldado ali. E é complicado. A roda da vida está girando. Deus está no controle de tudo. Mas tem gente que não aceita ser moldado. Não aceita essa palavra. Vou calar a boca do profeta. É o que acontece, né? O vaso se estragou no verso 4. Com o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos. Então fez do barro outro vaso conforme melhor lhe pareceu. Dá-se entender que o oleiro está ali fazendo, aí de repente se estraga, porque talvez a argila tem que ser selecionada, e o vaso se estragou. Bem assim, os homens ouvem a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela promove essa revolução, ela entra em conflito com a nossa condição degradante, decaída, e ela tenta ali fazer modificações que vão redundar na glória de Deus. Deus, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, ele quer fazer vaso de honra, vaso de glória, né? E ele quer moldar, né, conforme a sua vontade. Veja que fala no fim do verso 4, conforme o melhor lhe pareceu. Às vezes não entendemos os caminhos difíceis que a roda da vida implica em nossas vidas, as perdas, os ganhos, não entendemos. Mas uma coisa é bem certa, se verdadeiramente estamos atendendo ao Espírito de Deus, vai redundar numa formatação que agrada a Deus e cumpre o propósito de Deus. Por isso que é importante, diante das perdas, da traição, do roubo, do furto, nós estejamos glorificando a Deus. Deus deu, Deus tirou, Deus pode fazer multiplicar, como fez na vida de Jó. Como um dos reis de Israel disse, mais tem o Senhor a conceder do que o inimigo possa roubar. A riqueza que nós temos reservada para nós nos céus é eterna. O inimigo não pode tirar. Como diz o texto da igreja de Filadélfia, a coroa já está sobre a nossa cabeça. O inimigo não pode tirá-la. Tem cerca de fogo sobre as nossas vidas. O inimigo não pode tocar. Quantos ficam pelo meio do caminho, né? A roda da vida está girando, ficam no meio do caminho. É barro resistente, que não aceita a água do Espírito, não aceita o trabalhar de Deus. Os sentidos estão sendo ali afetados pela obra de Deus. Assim como olhamos para a natureza e vemos o cuidar, né? Como eu já disse várias vezes, nossa igrejinha aqui está de frente para o córrego, para um corredor ambiental. Aqui existe um rio cercado de árvores e constantemente vemos ali os pássaros. Em todas as estações do ano ali vemos os períodos certos das estações do ano. Agora no inverno algumas árvores estão secas, algumas estão ali desprendendo seus frutos, pois na época de outono e inverno ali desprendem os seus frutos. E vemos na primavera o despertar, né, o desabrochar de flores.
tudo tem o tempo certo, é Deus cuidando da sua criação. Quando olhamos para a criação, nós vemos as determinações de Deus lá do Éden até os dias de hoje, né? Muitos vão contra isso e tentam alterar, fazerem modificações genéticas. Cuidado com essas modificações genéticas. Cuidado com as modificações como tratamos no assunto passado, né? Nós temos que aceitar as modificações que Deus quer em nossa vida. Basta olharmos para a vida de Davi, o pastorzinho, o escudeiro, o grande guerreiro, o foragido Davi, como Deus cuidou dele em cavernas, em tantos lugares, até no exílio Deus cuidou dele, até o levantar como um rei e fazer com que todas as tribos passassem com os seus exércitos, prestando continência e reconhecendo que ele é o rei da confederação. São estágios, são rodas diferentes, estágios da roda da vida diferentes, aos quais Deus quer tratar. Veja seus grandes profetas. Ezequiel, Deus se revelou a ele lá no exílio. As revelações mais profundas da existência de Deus e das suas verdades foram reveladas no exílio. Muitos dos grandes homens que eu vejo nos dias de hoje estão no exílio, falando verdade lá de fora, porque ainda tem liberdade. Veja que o servo João apóstolo foi para a ilha de Patmos para ali ter o Apocalipse que temos em nossa Bíblia hoje. As revelações do que Deus vai fazer. É o texto que serve de inspiração para a remanescente cristã Filadélfia. Eu vou impor uma grande tribulação sobre a terra, mas eu vou cuidar do meu povo na tribulação. E eu creio que até alguns serão isentos de passar pela tribulação. Ele é soberano para fazer conforme Ele quer. Eu não quero entrar em contendas teológicas, escatológicas, mas eu creio que Deus tem os seus selecionados que vão ser retirados antes da grande tribulação, e alguns aos quais Ele vai prover e vai cuidar na grande tribulação e preservar para entrar no seu reino eterno. Veja, então veio a minha palavra do Senhor, observando o oleiro trabalhando, observando a roda da vida, as pessoas que são envolvidas, atingidas, que provocam reação na vida das pessoas. Tudo isso está sendo trabalhado nos sentidos, como na mente do pastor Fernando essa manhã. O pastor Fernando está reagindo às experiências desde a segunda-feira, lendo esse texto aqui, até o culto. Até o último instante Deus está trabalhando meus sentidos. E usou até a minha esposa aqui, a missionária Dora, aqui para ajudar. Falta uma pitadinha ainda. Falta ainda uma revelaçãozinha ainda para ser inserida na mensagem. Até o último instante Deus está trabalhando com a mente dos seus profetas. Estejamos com os sentidos sensíveis, em discernimento da verdade, do Espírito que está trabalhando em nossa vida. Ele tem aliança conosco, Ele é fiel, não vai nos abandonar.